Já fizemos aqui no nosso canal Cartoonando um vídeo sobre referências em Mundo de Greg, só que um vídeo apenas não seria o suficiente para todas elas, já que o desenho tá lotado de referências. Por isso hoje faremos a nossa segunda parte daquele vídeo e hoje listando mais referências no desenho. Só que antes da gente começar, você precisa saber que o nosso vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo World of Warships, que se você ainda não conhece é um jogo incrível de combate de navios e gratuito disponível para computadores. Com gráficos super avançados, os mares do jogo são quase indistinguíveis dos da vida real, graças aos seus novos efeitos de água e textura. Você pode escolher entre diversas classes distintas de navios para jogar e o jogo ainda recebe atualizações mensais trazendo ainda mais conteúdo, como novos navios, itens cosméticos, classes e até novas experiências de gameplay. O World of Warships lhe permite jogar tanto como um lobo solitário, quanto juntar um montão de amigos para batalharem juntos. E isso tudo porque o World of Warships é muito além de ser apenas um jogo, é um verdadeiro museu digital, flutuante e único, que lhe permite jogar tanto com recriações épicas de embarcações usadas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, quanto também com projetos que nunca viram a luz do dia, a não ser nesse incrível jogo. E não precisa ficar chateado se você não tem um PC, porque o World of Warships também está disponível nos consoles. Não fique de fora dessa e baixe o jogo no primeiro link da descrição desse vídeo. E se registrando através desse link você ganha um enorme pacote inicial de itens para começar no jogo. E ainda durante o registro, se você utilizar este código que está aparecendo aí na tela, o FIRE, você ainda ganha um montão de brindes, que são 1 milhão de créditos, 7 dias de conta prêmio, 200 dobrões e um navio premium USS Texas. Baixe agora o World of Warships e se divirta, o link está na descrição. Agora que eu já dei o meu recado, bora pro nosso vídeo. Bom, agora começando o nosso vídeo, a gente vai falar a respeito das referências presentes no episódio 16 da segunda temporada de Mundo de Greg, que é chamado de A Evolução do Greg, e esse episódio ele tá simplesmente lotado de referências à clássica franquia de jogos e de animes também Pokémon. A primeira referência tá logo no início do episódio. O Greg ele acha um pequeno girino, enquanto ele andava com seu avô de volta para casa. Só que esse pequeno girino ele estava em perigo naquela poça, já que tem uma grande ave ali por perto. E o Greg e o seu avô resolvem levar esse girininho para casa. E o Greg usa daquelas embalagenzinhas que vem naquelas máquinas onde você coloca uma moeda e ganha um brinquedo. O Greg usa essa embalagem para capturar aquele girino como se ele fosse um Pokémon. E então essa embalagem acaba sendo uma referência bem clara às Pokébolas do anime dos jogos de Pokémon. E o Greg fica bem frustrado porque ela acaba não funcionando como no universo de Pokémon. A segunda referência é que logo depois em uma tela em frente à imagem é uma clara referência aos jogos clássicos de Pokémon, especificamente a tela que aparece logo depois de você capturar um novo monstrinho. Um pouco mais à frente no episódio, o Greg ele percebe que o seu amigo Girino agora tem pernas, então mais uma vez os jogos de Pokémon são referenciados. Só que dessa vez é uma referência à cena de evolução presente nos jogos. O legal dessa cena é que toca ao fundo uma musiquinha em 8 bits, bem parecida como é nos jogos. Após essa cena de evolução, o Girininho ele aprende um novo golpe, fazendo referência mais uma vez aos jogos de Pokémon. E o Greg diz que agora ele é do tipo água e do tipo chutador, mais uma vez fazendo referência, dessa vez aos tipos de Pokémons diferentes que a gente tem nos jogos. Depois disso, agora a gente tem uma referência aos animes da saga Pokémon, e talvez muitos de vocês se lembrem disso. Só na primeira geração da franquia Pokémon era mais de 150 monstrinhos, e para fazer as crianças conhecerem todos esses Pokémons e gravarem os seus nomes, no anime tinha uma cena chamada de Quem é esse Pokémon? Aqui os personagens do anime nos perguntavam quem é este Pokémon e só aparecia a silhueta dele. Já na volta dos comerciais era revelada a imagem completa do Pokémon, juntamente com o seu nome. E esta cena é referenciada aqui no episódio mais de uma vez. Só que aqui temos de adivinhar qual é a criança do riacho. No caso eram o Bob e o Todd dos 10 Marchas. Mais referências são feitas a respeito da evolução nos jogos de Pokémon, só que aqui é o Greg quem evolui, e dessa vez para um Bernard ainda por cima. E depois do Greg evoluir para um Bernard, a Kelsey e o JP não o reconhecem, e por isso eles batalham no melhor estilo das batalhas dos jogos clássicos de Pokémon. O amigo girino do Greg agora já é um sapo e o Greg precisa soltá-lo de volta no riacho.
o pássaro do início do episódio aparece novamente e quer lutar contra o sapinho do Greg. E então o nosso Greg o incentiva e comanda a batalha como um verdadeiro treinador de Pokémons. No fim do episódio temos a última referência a Pokémon, quando o Greg se questiona como vai ser quando ele crescer. Eu consegui notar que essa cena é uma referência a uma das cenas iniciais dos jogos de Pokémon, quando você termina de escolher o sexo e o nome do seu personagem. Aí temos uma transição no início daquela tela maior com os sprites maiores do personagem para aquele mundo de Pokémon com os sprites menores e tal. Para mim é uma referência bem clara a essa cena. Agora que já encerramos as referências a Pokémon, vamos passar para os outros episódios. No episódio de número 28 da segunda temporada de Mundo de Greg, acontece uma grande briga entre os anciões do Riacho. E ela começou quando eles estavam discutindo a respeito do novo anime favorito deles, que segundo o ancião Mark se chama My Lanchito Academia, uma referência clara ao anime My Hero Academia. Muitos podem ainda não ter percebido, mas os ninjas do universo de Mundo de Greg, eles podem usar algumas técnicas bem conhecidas pelos fãs de animes. Uma delas é o jutsu de substituição do clássico anime Naruto. Os anciões talvez sejam os personagens que mais façam referências em Mundo de Greg. Quando o ancião Barry brigou com o ancião Mark, e eles ficaram sem se falar, o Barry passou a andar com as crianças do Toco. E ele perguntou aos nossos protagonistas se eles já tinham assistido Laboratório de Dexter, um clássico desenho do Cartoon Network. Mas não é apenas o Laboratório de Dexter que o Barry pergunta. Ele ainda pergunta se eles já tinham assistido a um desenho clássico da Hanna-Barbera bem antigo chamado de SWAT Cats, o Esquadrão Radical. Desse nem eu mesmo tinha ouvido falar. Também a Dudu e Edu e a Turma do Bairro. Aliás, o Barry diz que o Greg e seus amigos meio que parecem uma mistura entre esses dois desenhos, vocês concordam? O Barry ainda diz nesse episódio que o desenho favorito do Mark se chama Os Piratas das Águas Sombrias. Esse aqui eu também não conhecia. E é mais uma referência a um desenho super antigo. E por último, o Barry diz que nunca vai esquecer do desenho Titã Simbiônico, e eu devo dizer que eu entendo ele, porque eu também nunca vou esquecer dessa injustiça da Cartoon Network com esse lindo desenho que foi cancelado tão cedo. A personagem Faraday, membro da Aliança da Ciência liderada pela Rain, é uma referência clara ao cientista inglês e mundialmente reconhecido Michael Faraday. O garoto robô do futuro chamado Deutron é baseado num trio de hip hop da vida real também chamado de Deutron. Você sabia dessa? Em uma concept art divulgada na internet por animadores e designers que trabalharam em Mundo de Greg, foi revelado que ao invés dos punhos de papelão utilizado pela versão robótica do Carter Brawl, ele contaria na verdade com 2 pares de garras, o que se caracterizaria então como uma referência óbvia ao herói Wolverine dos X-Men, mas por algum motivo isso foi alterado na versão final, provavelmente devido às garras serem de metal e não de papelão. E para encerrar o episódio número 11 da 4ª temporada de Mundo de Greg, que ainda não foi lançado aqui no Brasil, se chama Chronomoss, fazendo uma referência a vários jogos de RPG da era 16 bits dos videogames, época do Mega Drive, do Super Nintendo, e mais especificamente o nome desse episódio é uma referência ao premiado jogo de Super Nintendo, um RPG japonês, chamado de Chrono Trigger e a sua sequência Chrono Cross. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe um like para me ajudar a continuar trazendo conteúdo de Mundo de Greg para vocês. E se ainda não for inscrito, se inscreve nesse canal para não perder nenhum vídeo. Isso é tudo e até a próxima.